Irmãos, o tema da nossa mensagem nessa noite é a limitação humana e a total dependência de Deus. Vamos falar juntos? A limitação humana. Mais uma vez. A limitação humana e a total dependência de Deus. Nós falamos, a Jarete falou hoje aqui sobre a dependência, Quantas pessoas são dependentes, de drogas. A gente vê menino novo começando nessa vida, Tem um povo que mudou para frente lá do salão, uma casa que estava até muito tempo fechada. Lá é muita gente, muita. É muito menino, muito adolescente, muito jovem, Se tiver um de maior é muito. Parece que a mãe teve muitos filhos e ela mora com o companheiro dela embaixo e parece que alugou a parte de cima só para os meninos. Aí já viu a bagunça que é, Só vê os meninos fumando, usando droga o tempo todo. Chega lá embaixo, no portão tem um lá, menino novinho, magrilinho. Ele senta assim, Ele senta e fica lá fumando e fica olhando assim e volta de novo. Gente, o que está passando na cabeça desses meninos, E é dependência, já está começando a depender. E depois para largar é muito difícil, Tanto o vício também da bebida, Quantas pessoas são presas ao álcool, O irmão do nosso irmão Geraldo, do irmão Reinaldo também é dependente, do álcool, Ele sai para trabalhar e volta, daquele jeito. Quantas vezes nós barramos o Geraldo aqui na porta da igreja, Até no momento que ele entrou, fez uma bagunça aqui, eu tive que ir lá na casa dele para conversar com ele, Deixa eu deixar meu Bruno, irmão Rogério. O álcool destrói, a vida da pessoa, E depois nós voltamos lá depois ele veio tranquilo para cá, e agora ele precisa de cura, Por quê? Dependente do álcool, do vício. E o texto que nós vamos ler nessa noite fala que o homem, ele é limitado. Não adianta o homem procurar recursos além do que ele pode fazer, Nós vemos aí as pessoas viciadas. Eles estão procurando recursos, para ocupar um momento difícil na vida dela. Eu vou beber demais, vou beber para mim esquecer meus problemas. Eu vou usar droga para me esquecer, Eu quero ficar tranquilo, quero ficar em paz, Eu quero relaxar. Então as pessoas estão procurando coisas além do que elas podem, E elas precisam depender do Senhor. Então nós vamos ler um texto de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versão Almeida, revista atualizada, versículo 26 até o versículo 29. Marcos, capítulo 4, do versículo 26 até o versículo 29. A parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Vou ler esse texto de novo, olha só. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois de dormir e se levantar, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegado a ceifa. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nessa noite. Pai, fala, Senhor, ao coração de cada um de nós, ó Deus. Fala, Senhor, àqueles que estão ouvindo a mensagem pelas redes sociais, ó Deus.
entendendo que nós somos dependentes do Senhor, ó Deus. Até um certo ponto, Pai, nós conseguimos ir, ó Deus, mas nós precisamos mais do Senhor do que o Senhor de nós, ó Deus. Pai, quando o Senhor nos criou lá no Éden, Pai, nós éramos totalmente, Pai, livres, ó Deus. Nós dependíamos do Senhor, ó Deus. Mas o Senhor que nos procurava para conversar, é o Senhor que falava com o casal na viração do dia. Mas depois do pecado, o homem passou a procurar o Senhor, ó Deus. O homem passou a ficar dependente do Senhor, ó Deus. Pai, toma, Senhor, cada vida, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. Toma as crianças, ó Pai, que estão lá embaixo com a nossa professora. Abençoe ali também o aprendizado, o crescimento, Deus. É essa oração que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a ênfase dessa parábola, ela repousa na limitação humana e na total dependência em Deus para alcançarmos os nossos objetivos. Entendendo que a parábola do semeador, o homem que semeia, ele passa por 3 importantes fases. 3 fases que o semeador passa. Os irmãos sabem que de vez em quando eu ando plantando, né? Tem meio lote, né? Um pedacinho assim, de um quadradinho assim. Aí eu planto lá de vez em quando. Só que não é sempre que dá para mim estar lá, né? Eu estou fazendo o possível de toda semana. Aí dá tempo de colher alguma coisa que eu já plantei há 6 anos atrás. E o semeador mesmo, o profissional, né? O homem que semeia mesmo, que vive da agricultura, né? Ele primeiramente, ele precisa semear. Antes ele prepara a terra, né? Está preparada a terra. Então ele vai semear. Ele joga a semente. É ação humana, né? Não é Deus que pegou a mão dele, ó, toma, coloca assim, não. É o homem semeia. A segunda fase, ele precisa esperar pacientemente. Não adianta ele querer acelerar os processos de crescimento, né? Ficar lá assim, em cima onde que ele plantou a semente, nasce a semente, germina a semente. Não, eles têm que esperar pacientemente. E depois de um certo tempo, ele vai colher, e ele vai ficar feliz, ele vai ser bem-aventurado, ele vai ter alegria de colher. Irmãos, é tão legal quando você chega num lugar, você plantou alguma coisa e você está colhendo. É muito interessante, mas desde a semeadura, desde o momento que você semeia até a colheita, existem 7 processos. E nesses 7 processos, somente 2 é ação humana. Os outros 5 é Deus. Não adianta o homem tentar fazer a vez de Deus no processo da semeadura. Irmãos, isso também serve para nós no dia a dia. Isso serve para você na sua casa, no seu trabalho, na escola ou na faculdade, na criação dos filhos. Tem um momento que é só você no seu trabalho. Tem um momento que é só você com os filhos, na família. O restante é Deus. E nesse processo, amém, irmãos? E nesse processo de semeadura, né, o primeiro passo é lançar a semente. O segundo é a sua germinação. Quem que faz a germinação da semente? É o homem? Não, é quem? É Deus. Terceiro, quem dá o crescimento quando ela germina? É o homem? Não, é quem? É Deus. Quarto, ela vai produzir a erva. Quem que faz a erva produzir? Não é o homem, não é o sujeito. É quem? É Deus. E depois que ela produziu a erva, ela vai produzir a espiga. Quem que faz produzir a espiga? É o homem, não é Deus. Depois produz o grão do trigo dentro da espiga. É o homem? Não, é Deus. Agora o 7º passo já é o homem. Lembra que o primeiro passo o homem lança a semente? Agora o último passo é o homem também. O homem faz o quê? Depois que o fruto agora está maduro, ele colhe. Ele vai cortar. Dependendo do que você plantar, com a mão mesmo você quebra a espiga ou pega o fruto.
ou dependendo do que você plantar, tem que ser na foice, como diz aqui a palavra de Deus. Irmãos, a ação do homem, primeira coisa que o homem precisa fazer em tudo, é dar o primeiro passo. Amém? Você precisa dar o primeiro passo, é a ação humana. Você precisa lançar a semente em primeiro lugar, e depois esperar a ação de Deus para que você possa fazer a colheita. Você quer ter uma empresa? Você quer crescer profissionalmente? Primeira coisa que você precisa fazer é lançar a semente. Você precisa dar o primeiro passo. No Evangelho, irmãos, obviamente que é assim, porque nós estamos lendo o Evangelho de Marcos. Quando você lança a semente para as pessoas, vai ter alguém que vai regar. O apóstolo Paulo, ele fala claramente lá em 1 Coríntios 3,6: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Amém? Então você precisa primeiro dar o primeiro passo. Você precisa semear. Você precisa aguardar o tempo de Deus para que você possa fazer a colheita. No Evangelho é assim: você precisa semear a palavra, você precisa lançar a semente, porque você não conhece aonde a pessoa que você lançou a semente está pisando, está andando, mas vai ter alguém lá que está julgando a água, vai ter alguém lá que está reafirmando aquilo que você falou, e aquilo na cabeça da pessoa: nossa, aquela irmãzinha falou aquilo comigo, aquele irmãozinho falou a mesma coisa. Aí a pessoa comenta: nós já escutei isso essa semana. Aí quem estiver ali apto na palavra vai falar assim: é Deus falando com você, é Deus que quer uma mudança na sua vida, é Deus que quer que você mude aquilo que você precisa mudar, é Deus que quer que você olhe para frente, não olhe mais para trás, é Deus que quer que você suba os degraus um por um até chegar no seu alvo. Então vai ter este momento na vida da pessoa. Irmãos, às vezes a pessoa tem frequentado, às vezes a pessoa tem vindo aos cultos, mas chega um momento que ela conhece a Jesus, mas foi todo um processo, porque teve uma semeadura, teve alguém que jogou a água, como Apolo, teve alguém que colocou a semente, como Paulo, mas o crescimento, ele vem de Deus. Irmãos, o nosso trabalho é tanto semear a boa semente, como também nos prepararmos para a colheita. Amém? Quem estuda, quem adquire conhecimento, isso ninguém tira. Quando você aprende, quando você busca conhecimento, fica gravado, isso ninguém toma de você. O ladrão não vai tirar o seu conhecimento. Então nós precisamos dar o primeiro passo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, também foi assim. Em todas as cartas que ele escreve, ele mostra a sua total dependência do Senhor, porque ele dá o primeiro passo. Quando o Senhor o encontra no caminho de Damasco, e o Senhor, ele é muito assertivo. O nosso Deus é onisciente. O nosso Deus, ele sonda os nossos corações, ele sabe da sua capacidade. Amém, irmãos? Ele sabe o quanto você pode fazer para a sua obra, para o reino de Deus. Assim como ele viu em Saulo um homem muito importante. E neste encontro sobrenatural, espiritual, ele chegou ao ponto de tirar todas as dúvidas de Ananias. Ele chegou a tirar o medo de Ananias, de morrer, de ser perseguido. Senhor, há tanto tenho ouvido falar desse homem, tantos males que ele fez, mas vai, este homem é um instrumento escolhido por mim, para levar o Evangelho. Irmãos, ele vai saber o quanto é sofrer pelo meu nome. Amém? E o que Saulo, se tornando Paulo, fez? Ele começou a ficar na dependência de Deus. Ele dava sempre os primeiros passos. Ele sempre semeava a semente. Ele sempre estava organizando a igreja. Então ele dava os passos. Mas o crescimento, como ele falou aqui em 1 Coríntios 3,6, vem de Deus. Amém? Então tudo, meus irmãos, que nós formos fazer, lembre-se, dê o primeiro passo. Porque o crescimento, ele vem de Deus. Você pode colher, irmãos. Você tem total condições
de colher, mas você precisa semear, você precisa plantar. Tem alguns versículos que eu separei aqui, o Bruno já leu primeiro, mas João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5, fala da dependência que nós temos do Senhor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, a semente, se a terra não estiver lá preparada, se você não abrir a cova ali, ela por si só não vai sair do saquinho e automaticamente vai cair naquele lugar. Mas acontece de você estar chupando ali, sei lá, uma manga, uma goiaba, você joga o resto ali no chão, ela cresce. Ela cresce, mas cresce o quê? Sem preparo, sem adubo, né? Sem condições. Ela pode crescer para lá, para cá, torta, como a gente vê muito aí no interior, até mesmo lá em Bicas, né? Outro dia eu cheguei lá, na varanda lá, ainda está a terra. Cheguei lá, tinha tomate. Tem cabimento? Fiquei 20 dias sem ir por causa da carteira. Cheguei lá, tinha tomatinho. Eu falei assim, não vou arrancar esse pé, vou capinar em volta. Mas como eu não entendo muito de capina, eu acabei cortando. Mas eu trouxe os tomatinhos. Irmãos, cresce em lugares que onde não é para crescer. Porque ia chegar um determinado momento, né, na hora que eu contratar o serviço do irmão Dinei, eu ia ter que fazer o piso. Eu ia ter que colocar cerâmica lá e eu ia ter que arrancar. Então, irmãos, a ação humana depende de Deus. Se você planta, você escolheu o lugar, é sua ação, é o processo, mas aonde vai crescer é Deus, porque o crescimento vem do Senhor, amém? Isaías capítulo 41, também fala sobre o versículo 13, Isaías 41, versículo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Amém? O homem depende de Deus. Você depende de Deus. E a palavra de Deus diz aqui em Isaías que Deus toma você pela tua mão direita e diz, não temas que eu te ajudo. E as pessoas estão procurando ajuda em outros lugares. As pessoas estão ficando dependentes, né, de entorpecentes, de drogas, de álcool. As pessoas estão ficando dependentes de amigos que levam você para lugares escuros. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor fala, eu tomo você pela mão direita. Eu pego você pela mão. Não temas que eu te ajudo. Irmãos, é a dependência de Deus. E essa parábola que nós lemos aqui em Marcos capítulo 4, mostra que a semente é a palavra de Deus. Quando você pega lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, quando você lança a semente, que é a palavra de Deus, evangelizando uma pessoa, você está declarando que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é cortante, mais que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos no coração. Irmãos, tem pessoas que estão sofrendo perseguições, né? Pessoas que estão passando por lutas espirituais, e muitas vezes as pessoas estão procurando ajuda em terreiros de macumba, né, umbanda, né, Raquel? Tudo, mas desconhece que a palavra de Deus, o que ela faz? Ela é viva e eficaz. No momento, irmão Rogério, que você lança a semente neste coração, irmão Raquel, na que lança essa semente,
pode ter certeza que as orações, e eu vou fazer oração lá para você mandar lá, viu? É começar a regar, para a pessoa entender que a única resposta, o único livramento que ela tem, né, no seu coração é a palavra de Deus, porque ela é apta para dividir, ela penetra na alma e no espírito. Hoje nós falamos aqui, nós até colocamos um quadro aqui na escola bíblica sobre virtudes teologais. Inclusive mais tarde eu vou até mandar uma mensagem para o pastor. Falei, pastor Wagner, as virtudes teologais. Que interessante. Quando a pessoa conhece Jesus, ela tem sobre si, é lançado sobre ela as virtudes teologais. Em 1 Coríntios 13:13, a fé, o amor, a esperança e o amor. Quando uma pessoa está perturbada, ela está desorientada, a fé, a esperança e o amor faz com que ela venha entender que ela precisa descansar no Senhor. Amém? Aonde que é lançado essa semente? No solo, no coração humano. E Romanos capítulo 6, versículo 17 vai falar sobre esse coração. Romanos capítulo 6, versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E meus irmãos, também Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai falar também sobre o coração humano. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Amém? Guarda o coração para receber a palavra. Guarda o coração para você aprender da palavra. Guarda o coração para você ensinar a palavra. E o semeador, nessa parábola, é o ser humano. É o servo de Deus, que pega a semente, lança no coração, aonde é o solo, é aonde ele espera, com toda a paciência do mundo, a colheita. João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E emendando em João 15:5, sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Sem o Senhor, você não tem condições de semear a palavra, porque você não tem o conteúdo, você não tem a palavra viva e eficaz. Sem o Senhor, meus irmãos, você não consegue identificar um coração, um solo que está precisando da palavra. Então o servo de Deus, ele depende totalmente do Senhor. Irmãos, no reino de Deus é assim. Você lança a semente. O que você precisa fazer? É orar sem parar. Não é assim que fala em 1 Tessalonicenses 5:17? Orai sem cessar, pela semente lançada. Um semeia, o outro vai regar. Ore para aquela semente que você já lançou, para que alguém venha continuar regando. Na família também é assim. Não basta, meus irmãos, apenas gerar um filho. Gerar um filho é muito fácil. Irmãos, a gente vê muitas crianças aí na rua. Ano passado eu falei de uma família, ano retrasado, que morava nessa casa que eu citei logo no início. Eles tinham em torno de uns 9 filhos. Tudo parecido um com o outro. Tudo pequenininho, irmão Gélio. Tem que ver. Uns moreninhos bonitos, viu? Agora, a maioria está usando e vendendo droga. Nem completou ainda 18 anos, você tem ideia. Está ainda de menor. E nem se completar 18 anos deve fazer isso. Está tudo na porta dos becos, né? No buracão ali, pé da caçamba, na rua 12, lá embaixo na rua, está tudo lá com radinho, comunicador, só avisando quando acontece alguma coisa. E hoje, quando nós estamos vindo para a igreja, a viatura já virou de uma vez ali na rua.
para tentar interceptar um deles que estavam ali. Aí na hora que vem um telefonema, o pai e a mãe vão falar assim: não, meu filho não mexe com isso não. Não, meu filho foi criado. Irmãos, na família é assim, não basta apenas gerar. Você precisa fortalecer. Você precisa ensinar, mostrar exemplos de forma sadia. Você não pode prender também demais, mas você precisa prepará-lo para a vida. Sabe por quê? Quando chega na escola, a gente vai ver muita coisa. No meu tempo não tinha muita coisa não, mas hoje em dia tem. Hoje, além da escola de ter os amiguinhos que veem as coisas acontecendo dentro de casa. Irmãos, quantos do meu tempo que já vendiam, usavam drogas, morreram, tinham filhos, e os filhos estão no mesmo caminho. Eu fico bobo de ver. Quantos estão no mesmo caminho? O pai morreu assassinado no buracão ali na entrada, e eles estão mexendo da mesma forma, estão no mesmo mau caminho. Irmãos, na plantação também é assim, na semeadura, nessa parábola também é assim, né? O versículo 28 fala, aqui em Marcos capítulo 4, no versículo 28 fala: a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Mas o homem, o semeador, o versículo anterior vai dizer: depois que ele lançou a semente, ele dorme, ele se levanta de noite, de dia, e a semente germina e cresce, não sabendo ele como. Na hora que a pessoa lança a semente, ele pode ir lá, ele pode dormir, ele pode sair, mas o que ele precisa fazer? Ele precisa limpar ali em volta, ele precisa colocar um adubo. Eu aprendi que não pode colocar adubo no pé, porque senão queima e mata. Tem que ser uns 40 centímetros, tem que colocar terra, né? Se não tiver chovendo, tem que molhar. O que ele está fazendo? Está fortalecendo. Ele vai interferir no crescimento, né? Vai crescer, ó. Ele está interferindo? Não, o crescimento vem de Deus. Sabe por que não interfere, irmãos? Eu tive um problema na carteira de motorista, que ela não chegava por nada, né? Quase que eu pedi ajuda aos universitários aqui da igreja na oração. Quase, eu estava orando lá em casa, não vou ter que pedir a igreja, porque a carteira não chega. 20 dias, Marlete, 20 dias sem carteira. Aí o que aconteceu? 20 dias sem ir lá em Bicas. O milho cresceu só desse tamanho aqui, ó. E é com espiga desse tamanhozinho. Vou ter que cortar tudo. E cresceu, sem eu fazer nada. Se eu tivesse jogado terra, colocado adubo, ele estava desse tamanho, e eu estava vendendo milho para os irmãos aqui. Agora, ó, semana eu vou ter que passar a foice lá. Irmãos, família é assim. O filho nasce, ele vai crescer. Ele cresce. Mas se você não fortalecer, se você não ensinar na palavra, porque senão a rua vai ensinar, porque senão a escola vai ensinar, a internet vai ensinar, os livros da escola estão ensinando já isso, né? Ano passado a Sofia ficou boba de ver que parece que a professora dela falou que quem colocou o nome nos animais foi os índios. Não é isso que ela falou? E acho que ela até questionou: não foi Deus, né? Foi lá no jardim. Então a escola já está ensinando, já está colocando lá o homossexualismo também nos livros. Irmão, se você não fortalecer o pezinho da criança, lhe jogar a terra, a palavra, a semente que é viva e eficaz, ela vai crescer toda desbandeada, fraca, e vai ter que cortar. E a polícia vai ter que pegar, a polícia vai começar a dar os ensinamentos que eles ensinam. Precisa fortalecer. E na vida, irmãos? E nos negócios? Também é assim. Muitos têm matado os seus sonhos, porque não estão fortalecendo. Muitos têm desistido. Muitos não têm acreditado em si mesmos. Muitos têm dado o primeiro passo, subindo o degrau e voltando para o terraço, o térreo. Sabe por que eu falo isso? As pessoas investem nelas, mas no primeiro momento de dificuldade desistem.
ou logo no início, elas não têm foco, elas não têm um objetivo, elas não é centrada naquilo que estão fazendo. Essa semana mesmo, uma ex-aluna me mandou uma mensagem e falou assim: eu estou vendendo meus materiais. Eu não fiquei muito surpreso não, irmãos, porque no curso ela não tinha foco. Foram 6 semanas, 6 encontros. Em cada semana ela chegava na sala, era um recomeço. Tinha que fazer tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. E ficou nisso aí. E não pegou, não aprendeu. O que eu posso fazer? Eu fui, dei o meu melhor, ensinei, mas ela não tinha foco. Ela não tinha raiz em si mesma. Aí o que acontece, meus irmãos? As pessoas perdem os objetivos, perdem aquilo que foi investido e não sabe para onde quer ir. Ela desiste logo no começo. Nós aprendemos aqui nesta noite, irmãos, que Deus é soberano. Somente Deus tem o controle. Ele quem dá o crescimento. O caso dessa moça, ela semeou, mas ela não colheu. Ela não continuou. Ela deu um passo, mas voltou atrás, né? Então ela desistiu. Porque a Bíblia fala que a terra, ela produz por si mesma, ela se frutifica, ela cresce, porque Deus dá o crescimento para a vida, para a família, vida espiritual. Nós precisamos saber aonde nós queremos chegar, pois ajuda a nos manter o foco e alcançar os nossos objetivos. No Evangelho, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Precisamos semear, precisamos jogar a semente. Na família, Provérbios 22:6, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não venha desviar. Dar o primeiro passo, jogar a semente. Em tudo, irmãos, é como uma plantação. É como Deus nos prepara para as grandes realizações, para as grandes colheitas. Deus nos mantém nos bastidores da colheita. Nós não vamos saber como está acontecendo ali dentro da terra para ela germinar e começar a crescer, mas Deus torna para nós no tempo dele visível para nós. No tempo de Deus vai tornar visível aquilo que você está semeando. Tem coisas que demoram, irmãos, mas tem coisas que é mais rápido. Quando eu vou comprar uma muda de alguma coisa, eu já pergunto: com quanto tempo vai dar o fruto? Como se dependesse do quem vendeu, né? Depende de Deus. Quanto tempo que eu já vou colher? Minha prima mesmo vendeu uma muda de jabuticaba para mim ontem. Eu falei: quando eu vou começar a comer jabuticaba? Eu falei: não sei se vai ser agora não, viu? Vai demorar. Então, meus irmãos, é o tempo de Deus. Um dia Deus torna visível. O resultado de tudo é aquilo que foi produzido. Em cada detalhe, você vai perceber o agir de Deus. Amém? Em cada detalhe. Eu quero voltar a falar aquilo que a Sofia falou lá em casa ontem. Eu tenho mania de ficar perguntando isso para ela, para depois eu falar assim: e eu? Você vai falar de mim não? Eu falei com ela assim: você tem orgulho da sua mãe? Porque filho sempre tem, né? E ela: muito. Falou com a boca bem cheia: muito. E ela falou o que mesmo? Ela batalhou muito, desse jeito, irmãos, para chegar até aqui. E olha que a Tati ainda está no começo, mas para a Sofia já é muito. Porque ela se esforçou, ela jogou a semente e está começando a colher alguma coisa. E para ela é muito. Então, meus irmãos, às vezes para nós é pouco ainda. Mas as pessoas estão olhando para você, estão chegando muito de Deus na sua vida. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Então aplauda Jesus, que Jesus é que produz vitória na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos ficar todos de pé, meus irmãos. Vamos estar elevando a Deus uma palavra de oração. E descansa, irmãos, descansa no Senhor. Respeita o processo. Joga a semente. Espera.
né? Espera ela germinar, espera ela apontar, espera ela dar as folhas, dar a espiga, e a espiga dá os grãos. Depois ficar madurinho, você vai cortar. Amém? Você vai colher, você vai se regozijar. Você vai ser bem-aventurada. Você vai ser bem-aventurado, bem-aventurada, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Senhor Jesus, nós te clamamos nessa noite, ó Pai. Pai, nós temos semeado, Deus, aqui, lá, do outro lado, lá atrás, mas nós temos que entender, ó Deus, que o crescimento vem do Senhor, ó Deus. É o Senhor que dá a vitória. É o Senhor que torna, Senhor, visível, Pai, aquilo que para nós ainda está oculto. Aquilo que está ainda na terra, nem apontou ainda, mas na hora que aponta, você começa a perceber. Nós percebemos, ó Pai, a ação do Senhor, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus. As mudanças começarão a acontecer em nome de Jesus, ó Pai. O ano de 2025, ó Pai, nós declaramos aqui nessa noite um ano de vitória para toda a igreja. Um ano, Senhor, de felicidade, um ano de paz. Um ano, Senhor, 2025, de grandes realizações, ó Pai. Mas para isso nós precisamos entender que o crescimento vem do Senhor, ó Deus. Nós vamos lançar a semente, nós lançamos o tempo todo, mas o crescimento, ó Pai, vem do Senhor, ó Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa semana que já iniciou. Uma semana de realizações, uma semana de livramentos, ó Pai, uma semana de paz dentro de cada lar, ó Deus. Pai, que nós possamos levantar a voz e declarar: nós somos livres no Senhor, nós temos o Senhor que é o meu pastor e nada nos faltará, ó Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus. Essa oração que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com cada família, e que todos digam: aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada. Glória a Deus.